É fato inegável que nós não somos responsáveis conscientemente por todas as circunstâncias que nos acometem. Mas também não dá para dizer que a gente não pode interferir naquilo que vem nos acontecendo para gerar uma nova realidade na nossa vida. E eu sei que muito provavelmente você já está cansada aí de ouvir teorias místicas ou espirituais a respeito de como os resultados são formados na nossa vida. Mas hoje eu quero trazer você aqui para uma reflexão científica que vai comprovar que aquilo que Jesus Cristo nos disse sobre renovar a nossa mente para viver o reino aqui na terra assim como é no céu, existe de verdade e essa chave já está aí dentro de você. Eu só quero te apontar onde ela está para que você possa então pegar e destravar as cadeias emocionais que hoje estão prendendo a sua vida em ciclos repetidos de doença, de escassez, de relacionamentos disfuncionais. Tudo isso é possível quebrar a partir desse conhecimento e da aplicação, obviamente, prática dele. Então presta atenção aqui nos próximos minutos, porque vai valer muito a pena que você esteja atenta aqui. Você já está careca de saber que o nosso cérebro é o órgão responsável por manter a nossa vida, certo? É ele quem dá todos os comandos para o funcionamento do nosso corpo, tanto do ponto de vista intelectual quanto fisiológico mesmo. E olha que coisa curiosa! A maior parte do nosso sistema funciona de uma forma automática. A gente não precisa interferir e ficar mandando ordens, por exemplo, para o nosso coração bater, nem para o nosso pulmão respirar, nem para a nossa digestão funcionar. Assim como várias outras funções do corpo, tudo isso vai fluindo automaticamente, certo? E por que vai fluindo automaticamente? Porque lá dentro do cérebro existem conexões neurais que vão formando ali neurotransmissores, que são informações através de impulsos que vão informando para o corpo automaticamente. Hora de fazer isso, hora de fazer aquilo, e aí as coisas vão fluindo e funcionando sem que a gente precise necessariamente interferir de forma racional. Agora, como é que tudo isso na prática funciona? E presta atenção que tem a ver com os resultados que você está tendo aí na sua vida. Você já vai entender. Existe uma pequena parte do nosso cérebro que é o consciente. O consciente é a parte racional, é a parte que de forma intencional a gente consegue provocar para gerar estímulos, para gerar reações, certos tipos de pensamento. Então, por exemplo, quando você está focado em ler alguma coisa, em estudar, você está ativando ali os seus 5% racionais para prestar atenção especificamente naquilo a que você está escolhendo se dedicar. Os outros 95% são formados pelo inconsciente, que é a parte mais emocional e automática do nosso corpo. É lá no inconsciente que tudo vai se mover, vai formar os padrões ali para se mover no piloto automático, facilitando a nossa sobrevivência. Imagina se cada vez que você comesse uma banana, você precisasse ficar dizendo para o teu organismo: agora digere, agora absorve o potássio. Ia ser um caos, porque a gente não tem como ter esse conhecimento todo, esse controle todo do que cada partezinha do nosso corpo precisa fazer. Então, que bom que é feito no automático. Mas uma das características do inconsciente, e é a que nos importa aqui agora nesse estudo, é que ele não julga, ele não filtra nada e ele não avalia se é bom, se é ruim, se é certo, se é errado. Ele simplesmente absorve todos os inputs que ele recebe, todas as informações que ele recebe, vai formando ali as suas conexões e fazendo as coisas fluírem, funcionarem da forma como ele entendeu que é para ser. E as nossas emoções, conforme a ciência comprova, elas são responsáveis por estimular certos neurotransmissores que interferem em todas as funções. Tanto é que quando você sente medo, por exemplo, você percebe todo o seu corpo reagir para aquele medo. O coração acelera, a respiração fica ofegante, estômago dói, intestino às vezes até solta, as pernas bambeiam. Por que todo o seu corpo sente medo se a emoção foi formada só na sua mente? Justamente porque houve a liberação do neurotransmissor, que nesse caso do medo é o cortisol, que vai provocar estresse no corpo para que você possa reagir mediante a coisa que te provocou o medo. Seja um medo real ou um medo imaginário, pouco importa, o corpo vai reagir da mesma forma, para que você possa se posicionar para lutar contra aquilo, para fugir daquela ameaça,
ou simplesmente ele te paralisa e te congela ali. Da mesma forma, todas as outras emoções interferem em nós também. A alegria é sentida por todo o nosso corpo, a vergonha é sentida por todo o nosso corpo, a culpa é sentida por todo o nosso corpo, a coragem também é sentida e assim por diante. E nós temos ali uma escala de emoções que nos afetam. Desde lá embaixo a vergonha, que é a emoção de vibração mais baixa que a gente pode sentir, passando pela culpa, a raiva, o medo, até que a gente começa a adentrar mais acima na coragem, na aceitação, na alegria, no amor e assim por diante. Mas absolutamente todas elas vão estimular, vão provocar essa liberação de neurotransmissores. Acontece que os neurotransmissores das emoções de expansão, que são essas mais positivas que a gente classifica, eles vão liberar no nosso organismo os neurotransmissores que provocam saúde, bem-estar, leveza, enquanto que as emoções de contração vão provocar no nosso organismo os neurotransmissores que promovem o mal-estar, as doenças, as questões mais delicadas para a gente lidar. E não é só fisiologicamente que os neurotransmissores vão interferir em nós, eles também vão estimular comportamento. Então lembra, no medo você vai lutar, fugir ou se paralisar. Da mesma forma com todas as emoções. Então as suas ações e reações, a maneira como é o seu padrão de comportamento também está diretamente relacionado com as emoções que você sente. E as emoções, por sua vez, elas estão sendo formadas por causa de inputs que você recebeu do meio. E o que são os inputs? São todas as informações a que você está exposta, é a sua ambiência de forma geral, trazendo para você ali informações que entram em forma de movimento mental, que é um movimento aleatório, não é pensamento ainda. Todas as informações entram e vão ali circulando na sua cabeça. Tanto é que você pensa em 30 coisas diferentes ao mesmo tempo. Mas a hora que você escolhe uma para fixar, essa ali é um pensamento. Quando você usa os seus 5% de razão para fixar uma dessas coisas aí aleatórias que estão rodando na sua mente, você está pensando efetivamente. Então perceba aqui o seguinte, quando o seu inconsciente está formando ali os padrões, automaticamente ele está constituindo modus operandis em você, certo? Para que você possa funcionar automaticamente. E é exatamente assim que se formam todas as nossas crenças. Tanto as impulsionadoras, que são aquelas que nos dão confiança e autoestima e vontade de agir e que nos jogam para frente, quanto aquelas que são limitadoras, que são as crenças que nos retraem, que nos impedem de nos mover, que nos aprisionam em incapacidade, em sentimentos de ferida, em culpa, na insegurança. E é por causa de todo esse emaranhado de crenças que se forma que a gente tem certas tendências, às vezes, a procrastinar do que agir, às vezes a se comparar com o outro e se sentir inferior, ou às vezes muito superior, que o ego está exacerbado, ou às vezes a gente se sente impostor, incapaz, ou a gente se sente confiante, vai lá e faz, depende. Todas essas formações de crença, elas dependem então de todos os inputs que você recebeu, da forma como o seu inconsciente formou os seus padrões a partir deles, e aí isso vai gerar os seus comportamentos também, percebe? Para além dos estímulos fisiológicos. E aí a gente acaba se tornando refém, já que é um processo no piloto automático, né? A gente só tem ali os nossos 5% de possibilidade intencional de interferir nessas formações. Por isso que poucas pessoas conseguem exercer o domínio próprio para modificar todo esse sistema e agir de verdade como deseja, se comportar verdadeiramente no controle da sua própria vida, das suas próprias emoções. De forma desatenta, distraída, não vai acontecer. Você vai continuar se mantendo ali nesses padrões que o seu inconsciente está formando. Mas aqui que está a boa notícia, afinal de contas. Porque quando a gente descobre essa informação, a gente agora se torna capaz de usar a nosso favor, os nossos 5%, para interferir no sistema
automático e ensinar o nosso inconsciente, então, a produzir os resultados tanto emocionais, fisiológicos, como comportamentais que a gente deseja. E para tudo isso, um processo de autoconhecimento ajuda infinitamente. Porque quando você se conhece, já sabe identificar quais são os seus padrões de comportamento automático, fica muito mais fácil para você descobrir, para você compreender quais são os inputs, os tipos de pensamento e comportamento que você vai jogar para dentro desse sistema para interferir nas suas emoções e provocar intencionalmente os resultados, as atitudes, os comportamentos, ações e reações que você de fato quer viver. Você percebe que então nós somos efetivamente capazes de nos tornar novas criaturas? Nós somos efetivamente capazes de nascer de novo e nos tornar uma nova pessoa totalmente diferente da pessoa que nós éramos? E mais uma vez aqui, a palavra de Deus se confirma também, né? Porque para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como diz lá em Romanos, nós precisamos renovar a nossa mente, nós precisamos nos transformar pelo nosso entendimento e nós precisamos, segundo as palavras de Cristo, nascer de novo, nos tornar novas criaturas, não mais fruto da carne e do sangue, que é esse automático todo que nos envolve, mas fruto da água e do Espírito, que é essa intenção, que é quando você provoca intencionalmente essa nova vida em você. Isso é lindo demais. E o mais lindo de tudo isso é que a gente consegue interferir no daqui para frente. Não é necessário que você fique futucando lá atrás no seu passado. Você já vai conseguir modificar muito bem a sua realidade olhando para o que está acontecendo nesse momento. Observando através desse seu modo padronizado de se comportar e repetir os seus ciclos e se sentir aquilo que precisa ser modificado. E se você acha que é difícil perceber, e é de fato difícil a gente se auto-perceber sem ter um espelho, vamos dizer assim, diante de nós, já existe um teste científico que você pode adotar, que se chama Big Five, e esse teste ele vai revelar quais são as suas facetas de personalidade, quais são as suas tendências de comportamento, ação e reação automática. E vai fazer ainda uma análise, um cruzamento entre elas, para que você perceba, mediante o seu cenário atual, mediante as circunstâncias que você está vivendo, de que forma elas interferem na sua vida, de que forma elas estão te ajudando a provocar os resultados que você vem colhendo agora e de que forma você pode trabalhar isso para provocar intencionalmente os resultados que você realmente quer. Isso é muito poderoso. Inclusive, se você quiser conhecer mais a fundo a sua personalidade, identificar as suas 60 facetas ali, como elas interagem entre si para formar esses seus padrões atuais de resultado e comportamento, estou deixando aqui na descrição um link para que você possa clicar e fazer junto comigo a análise da sua personalidade. E eu aproveito aqui também para deixar um convite para você vir participar da Jornada do Despertar, onde nós vamos ativar os seus 5% ali de intenção, de atenção para modificar os outros 95% que estão interferindo na sua vida. Vai fazer uma grande diferença nos seus resultados. Você vai finalmente desenvolver a potência que você precisa para se libertar de toda essa cadeia aí que está te cercando e te impedindo de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então vai ali, clica no link e vem. Pode convidar todas as pessoas que você conhece e se você ainda não está inscrito no canal, já clica ali no botãozinho de inscrição também. Aproveita, deixa o seu joinha para nos ajudar a alcançar mais e mais pessoas.